Olá, tudo bem com você? Estamos iniciando hoje um seminário Renovando Promessas e Redescobrindo Conexões. A palestra de hoje é Bases Bíblicas para a Felicidade Conjugal. Eu sou o pastor Jorge Mário, esta é minha esposa Márcia. Olá. Somos casados há 46 anos, né, bem? Sim. Temos 2 filhos, 2 noras e 4 netas. Uma família de 7 mulheres. 7 mulheres. E 3 homens. É uma mulherada só, é uma falação, mas é divertida. Graças a Deus é divertida. Vamos então ao tema de hoje, que são as bases bíblicas para a felicidade conjugal e familiar. A fundamentação teológica desse nosso seminário é a cosmovisão adventista do sétimo dia, que é baseada na Bíblia e na cultura judaico-cristã. Existem muitas correntes filosóficas sobre o casamento, a família, e elas divergem entre si. Porém, aqui adotaremos neste seminário é exatamente a filosofia ou a cosmovisão dos adventistas do sétimo dia, que foi e que é baseada na Bíblia e na cultura judaico-cristã. Bem, a primeira base bíblica que nós encontramos para a família é a declaração de que foi Deus que criou o ser humano. Exatamente. E como ele criou? Como homem e mulher. Como homem e mulher, macho e fêmea. Isso. Ele poderia ter feito de outra forma, mas ele decidiu fazer-nos e criar-nos assim, como homem e mulher. Assim Deus criou o ser humano, à sua imagem e semelhança Deus os criou. Homem e mulher os criou, Gênesis 1, 27. Segunda base, segundo fundamento, Deus criou o casamento. Exatamente. Quando ele criou Eva, ele uniu Adão e Eva como um casal. Olha, o que o texto diz? Por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então, isso aí é casamento. É a união conjugal que Deus fizera quando dera a Adão Eva como sua esposa. A terceira base, o terceiro fundamento, Deus criou o ser humano com capacidades reprodutivas. Olha o que diz o texto. E Deus abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem Isso, sujeitem a terra. Eles deviam sujeitar a terra, isto é, eles deviam dominar a terra. Então Deus disse, sede fecundos e multiplicai-vos, né? Então Deus deu a eles a capacidade reprodutiva. Deus criou o ser humano como seres sexuados, com a capacidade de reproduzir seres à sua imagem e semelhança, que são os filhos, os nossos filhos, no nosso caso. A quarta base, bem, o pecado, quando Adão e Eva pecaram, afetou o relacionamento entre homem e mulher e, consequentemente, afetou o casamento, a vida conjugal do casal. Assim que pecaram, quando Deus foi falar com Adão, o que ele disse? A mulher que me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. Então, Adão acusou Eva, certo? Ele acusou Eva. Então já houve um rompimento. Isso pode parecer subjetivo, mas na realidade foi muito objetivo. Aí ele culpou Eva, né? Ele jogou a culpa na mulher. Então houve um rompimento do relacionamento entre os dois, fruto do pecado. E como resultado do pecado, lá em Gênesis 3:6 diz que a mulher sofreria na gravidez e teria dores no parto.
E toda sim. mulher sabe o que significa isso, né? E além disso, seria dominada pelo homem. E isso, o teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. Gênesis 3,16. Então, a consequência natural do pecado na mulher foi gravidez complexa, dores no parto e seria dominada pelo homem. Agora, para o homem, Deus diz o seguinte: a terra seria maldita por causa do homem. E em fadigas, isto é, com muito trabalho, o homem obteria da terra o seu sustento. Então, outra coisa, o ser humano passaria a comer erva do campo. Até então, até o momento, antes do pecado, as ervas do campo, que são as verduras, certo? Deus havia feito para o alimento dos animais. Sim. O homem comeria frutos e sementes. Quando o ser humano pecou, Deus disse: agora você vai comer erva do campo. E no suor do teu rosto, você vai comer o seu pão. Isto é, a vida seria difícil. E quem não entende isso? Até o dia em que você vai morrer, porque você é pó e em pó vai se tornar. Então, estas foram as consequências naturais geradas pelo pecado, pela desobediência, pelo envolvimento do ser humano com o mal. E esse pecado, bem, afetou o relacionamento entre quem? Os membros da família. Os membros da família, o ser humano de modo geral, Sim, né? mas no caso, os membros da família. Os membros da família. Olha aí, leia esse texto. Estando eles no campo, Caim se levantou contra Abel, seu irmão, e o matou. Isto, Gênesis 4:8. Esta foi a primeira morte, foi o primeiro ser humano que morreu nesta terra, foi Abel. Bem, imagine o sofrimento. Inveja. Mas imagine o sofrimento de Adão e de Eva vendo seu filho morto, assassinado pelo próprio irmão. Conflito entre os dois, né? Caim teve o que você falou de Abel? Inveja, ciúmes, né? Porque Deus aceitou a oferta de Abel no sacrifício lá e não aceitou aquilo que ele havia oferecido ao Senhor. Por quê? Porque Abel fez o que Deus queria e Caim não. Então houve um problema aí na família. Veja que interessante o que Jesus falou lá no Evangelho de Mateus. Um irmão entregará à morte outro irmão. Olha o conflito na família. E o pai entregará o filho. Haverá o quê? Filhos que se levantarão contra os seus pais e os matarão. Já pensou? Isso é problema, conflitos gerados na família por causa do pecado, a ponto de um pai entregar o próprio filho à morte e filhos levantando-se contra os pais e os matando. A gente percebe isso muito na nossa cultura, na nossa sociedade. Já acontecendo, né? Olha aí, ó, esse texto, outro texto, ainda em Mateus 10, agora no verso 36. Assim, os inimigos de uma pessoa serão os da sua própria casa. Então, já pensou? Que conflitos triste. Familiares gerados pelo pecado, inimigos dentro do próprio lar, da própria família. E outro efeito do pecado, bem, é o divórcio, a separação do casal. E aí Jesus falou em Mateus 19:8. Foi por causa do quê? Da dureza do coração. Da dureza do coração, ó, a dureza do coração, do pecado, da maldade, que Moisés permitiu que vocês repudiassem a mulher, isto é, que a mulher fosse abandonada pelo homem, né? Que o homem se divorciasse dela. É Jesus que está falando isso. Mas não foi assim desde o princípio, isto é, não era assim. Não era para ser assim. Não era para ser assim. É por causa do pecado ou divórcio. E esse assunto do divórcio, bem, é tão complexo que no livro de Malaquias, no capítulo 2, verso 6, olha o que diz. O Senhor, o Deus de Israel, diz que odeia o divórcio. E também aquele que cobre de violência as suas roupas, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, tenham cuidado e não sejam infiéis. O que produz o divórcio? A infidelidade. E Deus odeia o divórcio. Por que Deus odeia o divórcio? Porque o divórcio cria muitos problemas, sobretudo para os filhos, se o casal os tem. Há muita dificuldade
E um casal que se divorcia, às vezes não tem outra saída, é a única opção gerada pelo pecado, né, bem? Às vezes não tem outra saída. Ambos os cônjuges levarão para sempre marcas desse relacionamento. E isso vai gerar dificuldades e muitos problemas ao longo da vida. Por isso Deus diz, eu odeio o pecado. Vamos fazer um resumo até aqui? Primeiro fundamento do lar e da família. Deus criou o ser humano como homem e mulher. Deus criou o casamento quando deu Eva para Adão, unindo-os em uma só carne. Deus deu ao ser humano a capacidade de se reproduzir, de ter filhos. Agora veio o pecado, afetou o relacionamento entre homem e mulher e entre os membros da família. E aí surgiu a possibilidade do divórcio. Tudo como resultado do pecado. E diante desta realidade na qual nós vivemos, todos nós, os seres humanos, estamos imersos nesse caldeirão de pecados, de dor e de sofrimento. Nós mesmos, nossa natureza é pecaminosa. Deus, deu leis, orientações de como nós podemos viver como marido e mulher, de como nós devemos viver em família para ter uma vida feliz, acima dessas dificuldades que são muito normais e peculiares no mundo em que vivemos. Né? O pecado, inclusive, afetou o relacionamento entre os membros da família e esse item acabou ficando para trás. Então, quais são as orientações que Deus dá? Para a mulher, para o homem, para o casal, para os filhos, para que a gente possa viver bem e viver melhor. Mesmo com o pecado. Mesmo com o pecado e com as dificuldades nas quais nós vivemos e sobrevivemos no mundo de hoje. Primeira orientação de Deus está lá no 7º mandamento. O que diz a Bíblia? Não cometa adultério. Não cometa adultério. O que é adultério? Adultério é falsificação. A gente diz assim, Infidelidade. essa nota, esse dinheiro, por exemplo, ele foi adulterado. Né? Essa pintura foi adulterada. O que significa isso? É uma falsificação da realidade. Então, adultério é pecado e para que um casal possa viver bem, o casal, ambos têm que ser fiéis, um ao outro. Entre marido e mulher não deve haver ninguém mais aqui no meio. É você e eu e você. Sim. E assim deve ser na vida de cada marido e de cada mulher que decidiram se casar e formar uma família. Segunda orientação, Efésios 5:21. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Sujeitem-se uns aos outros. Difícil, né? Mas é o que Deus pede. Então, E é o Criador que está pedindo. Então, mas é possível. Eu tenho que me sujeitar a você. Não é fácil para mim. E você tem que se sujeitar a mim. E aí é uma pista de mão dupla. Uma pista de mão dupla. Sujeição mútua. Quer viver bem no casamento? Quer ser feliz no casamento? Marido deve se sujeitar à mulher e a mulher deve se sujeitar ao marido. Não é uma sujeição servil, não é uma sujeição... Deus explica. Sim, ele vai explicar. Ele vai explicar agora aqui. No verso seguinte, 5:22, agora falando para as esposas. Viu? Para você, bem, olha lá. Tá bom. Esposas... Que cada uma de vocês se sujeite a seu próprio marido como ao Senhor. Então, esse texto da Bíblia, hoje, ele não é muito popular, sabia? Claro. E as feministas odeiam esse texto, porque fala de sujeição. Mas as pessoas não entendem o que esse texto quer dizer. Porque na sequência, ele será esclarecido. Nos versos seguintes, eu separei o 25, Deus fala para mim como homem, certo? Como marido. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. A você, Deus diz, Márcia, seja sujeita, submissa ao seu marido. Mas a mim, Deus disse, Jorge, ame a sua mulher, a sua esposa, como Cristo ama a igreja. Então, o amor do marido pela esposa fará com que ela não tenha dificuldade em ser submissa a ele.
Nenhuma mulher tem medo de ser submissa a um homem que a ama como Cristo amou e ama a igreja, a ponto de dar a vida por ela. Eu acho que o que toda mulher anseia no fundo da alma é ser amada, porque ao ser amada ela será protegida, amparada. E o que falta na vida de muitos casais é exatamente isso. Porque quando o homem não ama, ele vai consequentemente tratar mal a mulher. Com o tratamento ruim que ela está recebendo, ela não vai se sujeitar a ele. Ela vai se rebelar. E deve se rebelar mesmo. Lógico. Eu creio, ela não deve se sujeitar como uma escrava, como um capacho. Não é isso. É uma sujeição de respeito, de Por amor amor. mútuo e por amor. Exatamente isso. Deus vai caminhando. Olha em Colossenses 3. Maridos, que cada um de vocês faça o quê? Repete de novo. Ama a sua esposa. Ame a sua esposa e não a trate com a amargura. Isto é, trate bem a sua mulher, trate bem. Bem, eu sempre tenho dito que o homem que trata bem a sua mulher é um homem feliz. É mesmo? Um homem feliz. Eu já descobri isso. Lógico. É um homem feliz. Porque aí, bem, não tem esse negócio de greve, de mulher emburrada. Porque ela está sendo bem tratada, sabe? Paparicada, amada, certo? Duplicidade. Uai, claro. E aí pronto, não há problema. Ó, maridos, não trate a esposa com a amargura. Isso é, trate bem a esposa. Esse texto aqui de 1 Pedro 3,7 é poderoso. Maridos, igualmente, vivam a vida comum do quê? Do lar. Com discernimento. O que é viver a vida comum do lar? É que nós, os homens, devemos nos envolver nas atividades da casa. Sim. Ajudar a esposa, ajudar na criação dos filhos. Hoje todos trabalham. Sim, e por Já isso deve pensou? ter esse envolvimento, né? Mas eu lembro que na casa dos meus pais não havia isso, né? E eu vejo na casa de muitos homens por aí, aliás, na casa de muitas famílias, os homens passam mais tempo no bar, bem, com os amigos, do que com a esposa e com os filhos dentro de casa. Ou vendo TV. Ou vendo televisão, isso é, alheio dentro da própria casa, né? Exato, dentro da própria casa. Então, a primeira coisa que a Bíblia diz, vivam a vida comum do lar. Aí depois, dando honra à esposa, por ser a parte mais Que frágil honra aí, e né? por ser coerdeira da mesma graça da vida. Dando honra à esposa. Explica. Dar dignidade a ela, certo? Sobretudo em público, por ser a parte mais frágil. Isto é, isso aí está implícito, um cuidado. Sabe aquele bibelô assim? Aham. Aquele bibelô, É tão bom. cuidar, proteger, amparar, né? É isso que a Isso. palavra de Deus está dizendo. Dar honra. É um sinal de preocupação, de Isso. cuidado, de atenção. É Isso isso. é muito bom. É. Qual mulher que não gosta disso? Eu não sei, bem, mas eu acho que todas gostam, né? Ó, por ser coerdeira da mesma graça de vida. Olha que interessante, ó. Agindo assim, as orações de vocês não serão interrompidas. Olha. Um homem cristão que não vive a vida comum do lar, que larga a esposa e deixa a esposa se virar sozinha na disciplina dos filhos e nos pepinos e nas dificuldades da casa, que não protege a sua esposa, não lhe concede honra, certo? As orações dele não serão ouvidas por Deus. Nossa. Tremendaço esse Eles texto não aqui. sabem disso, hein, Muitas pessoas não sabem disso, mas está aí na Bíblia, 1 Pedro 3, verso 7. E Pedro que escreveu isso era um homem casado, tá? Mas ele sabia o que estava falando. É. Então, nesse texto, ó, o marido deve honrar a esposa, ok? E isso é muito importante. Outra ideia em Colossenses 3,20. Filhos, façam o quê? Obedeçam Mas em em tudo. tudo obedeçam a seus pais, pois fazer isso é agradável diante do Senhor. Filhos obedientes, respeitosos. Nossa. Este é o plano de Deus. Quantos problemas, Hoje bem, quantos isso problemas. É muito difícil. Quantas dificuldades por falta de obediência, de submissão aos pais, né? E quanto sofrimento por causa disso. E Satanás faz isso exatamente para criar essas dificuldades. E aí, pais, Colossenses 3, 21, na própria sequência, não irritem seus filhos para que eles não fiquem desanimados. Isso é, não provoque seus filhos. Então veja bem, por causa do pecado, da realidade de pecado onde nós estamos imersos e temos a natureza pecaminosa,
e vivemos a vida conjugal e familiar, Deus dá algumas orientações que eu particularmente chamo de leis. Vamos fazer um resumo? Deus criou o ser humano como o quê? Homem e mulher. Deus criou o casamento. Deu ao casal capacidade para se reproduzir. Seres à sua imagem e semelhança. Aí veio o pecado, entrou areia no caminhão, né, no motor, e houve um problema no relacionamento entre homem e mulher e entre os membros da família. E embora no contexto do pecado, bem, às vezes não exista saída a não ser o divórcio, por causa do pecado e da dureza do coração humano, Deus diz na Bíblia que ele odeia o pecado. O divórcio. Desculpe. E o pecado também, mas ele mas odeia o divórcio nesse caso. Contexto. Aí vem Deus dando as orientações. Não adulterarás, certo? Sejam submissos um ao outro. A esposa deve ser submissa ao marido. O marido deve amar a esposa como Cristo ama a igreja, tratar bem a esposa, viver a vida comum do lar e deve honrar a esposa. Você percebeu? São mais leis para Mais o homem. para o homem do que para a mulher. Viu? Mais para o homem do que para a mulher. Para a mulher só tem, na realidade, é uma só fundida em duas, né? Que já faz parte. Submissão mútua. Já faz parte da natureza da mulher. O quê? Ser submissa, ser amável, ser cortês. Isso mesmo. Quando ela é querida, amada, paparicada, bem tratada, Márcia. Lógico. E eu concordo tem perfeitamente que se ela não for, ela tem que se rebelar, não deve se sujeitar. Não pode deixar de Mas voltando aqui, para a mulher, a lei que Deus dá é... Deus não manda, por exemplo, a mulher amar o homem. Deus não manda, porque a natureza da mulher é amar. Então Deus não manda a mulher amar o homem, mas manda o homem amar a mulher. Para a mulher, Deus diz, sujeite-se um ao outro e sujeitai-se ao seu marido. Na realidade é uma coisa só. Para o homem é mais. Ame a sua mulher, como Cristo ama a igreja. Você vai viver a vida comum do lar com ela. Você vai conceder-lhe honra, ok? Você vai protegê-la, você vai ampará-la. Eu esqueci de uma coisa aqui. Amar a esposa, tratar bem a esposa e viver a vida comum do lar. Tratá-la com honra, não com amargura, mas com dignidade. Aos filhos, Deus diz, obedeçam seus pais. E aos pais que têm filhos, não irritem, não provoquem seus filhos. Bem, se um casal prestar atenção nestes fundamentos da palavra de Deus, a vida conjugal, apesar do pecado e dos desafios deste mundo, será uma vida de bem-estar, felicidade e paz. O que você acha? Perfeito. Perfeitamente. É a cartilha do Senhor para nós. É a cartilha de Deus para nós. Daquele que sabe todas as coisas e que nos criou. Bem, quando a gente compra um produto qualquer aí, junto com o produto vem o quê? Vem o manual de instrução. Que você nunca lê. A Márcia não gosta de ler manual de instrução. Depende. Não lê não, bem. Você vai apertando o botão e testando. Até achar. Eu não. Eu já gosto de ler, de prestar atenção. Sou mais cuidadoso nesse sentido, ok? Para cada equipamento, o fabricante manda um manual de instruções. Deus, o Criador, deu esse manual de instruções para nós depois que o pecado nos afetou. Para que a gente, apesar do pecado, possa viver bem. É verdade. E assim nós terminamos esse primeiro tema do nosso seminário Renovando Promessas e Redescobrindo Conexões. Você sabe que as promessas conjugais têm que ser sempre renovadas, né, bem? Sim. Sempre renovadas, que a sempre rotina, renovadas. né? A rotina atrapalha. A gente vai, né? A gente se acomoda. Então, sempre tem que renovar, sempre tem que renovar. E Não, descobrir... não renovar pessoas. Não é renovar pessoa, bem, não é trocar de mulher e trocar de marido, bem, não é isso. Então. É renovar as promessas. A promessa, por exemplo, que nós fizemos quando a gente se casou. Eu fiz uma promessa de que eu ia cuidar, amar, amparar você, etc. De vez etc. em quando você renova, né? E você também. Tem que renovar, né, bem? 46 anos renovando, haja renovação, mas tem sido uma benção. Graças a Deus a gente tem vivido bem. É possível. É possível.
Com Deus, Jesus é possível. Deus tem cuidado de nós. Nós não merecemos. Ambos somos frutos de famílias que tiveram muitas dificuldades nos relacionamentos, né? Na minha, mais do que a da Márcia, desestrutura muito grande. Mas Deus teve misericórdia de nós e Ele tem cuidado de nós. E eu tenho certeza que o que Ele fez conosco, Ele pode fazer com todo casal que está nos assistindo. Verdade. E aí a gente pode redescobrir conexões novas entre o marido e mulher. Formas de se conectar, sabe? De estar mais ligado, mais conectado um ao outro. A gente pode redescobrir isto. À medida que o mundo vai se desenvolvendo, que vão aparecendo novas alternativas aí no mundo, no nosso caso, por exemplo, a tecnologia mesmo, né? A gente encontra formas de... Antigamente a gente mandava bilhetinho, agora a gente manda um WhatsApp, né? Um recadinho, uma mensagem qualquer. Que Deus abençoe você, seu casamento, sua família. O que você diz para eles, Márcia? Da mesma forma, é possível e vale a pena tentar. Isso. Vale a pena renovar, porque para Jesus, para Deus, o casamento é único, mas nos dá outras oportunidades. É isso daí, é isso daí. E é muito bom ser casado, né, bem? É bom. E sabia que os casamentos Bem estáveis e felizes e bem casados gera bem-estar físico. As pessoas que têm um bom casamento, na sua maioria, têm uma saúde melhor. Que Deus abençoe você. Até o nosso próximo encontro. Bye, bye.